Olá, meu nome é Bruna e essa é a primeira aula de EJA, Educação para Jovens e Adultos. Nessa aula de EJA, o nosso foco é a alfabetização e nós vamos começar abordando desde o que são letras, vamos ver várias palavras, conhecer as vogais. Mas antes de tudo, eu quero compartilhar com vocês um pouco da história da escrita. Vocês sabem me dizer quando que foi criada a escrita? Quem foram os primeiros a ler e a escrever? E desde quando surgiu a necessidade de registrar acontecimentos, trocar mensagens? Quando foi que tudo isso começou? Então, vamos começar a responder essas perguntas voltando a uns 40 milhões de anos atrás. Lá na pré-história, a necessidade de trocar informações, relatar e registrar algo começou com os homens da caverna. A pintura rupestre, que são esses desenhos que os homens da caverna faziam na parede, foi o meio que eles utilizavam para registrar e relatar o dia a dia deles. Aqui na imagem à esquerda, vocês podem ver uma ilustração desses homens pré-históricos fazendo os desenhos. À direita é uma foto real, um desenho feito na parede naquela época e que foi encontrado em uma caverna nos dias de hoje. Essas pinturas existem em cavernas em todo o mundo, espalhadas por todo um globo. E a necessidade de registro, relato e compartilhamento de informações começou com eles. Já a escrita vai ter sua origem milhões de anos depois desses homens da caverna. O registro mais antigo do começo da escrita são do povo sumério. Esse povo vivia onde hoje é o país Iraque e pega um pouco do país da Síria. A localização aproximada deles vocês podem ver na tela onde aponta a seta, nessa parte amarela. É aproximadamente aí nesse local que eles viviam. As cidades sumérias começaram a crescer muito, e com esse crescimento ficou muito difícil de administrar, difícil de cuidar das cidades. E foi no meio de toda essa situação que surgiu a escrita, a necessidade de ler e escrever, de registrar. Os sumérios escreviam em tábuas feitas de argila. A escrita deles eram chamadas de cuneiforme. Aqui na tela vocês podem ver como elas eram. No início, a escrita era feita com o uso de desenhos. Cada desenho era um símbolo e tinha o seu significado. Outra civilização que utilizavam desenhos com significados para escrever foram os egípcios. Alguns desses símbolos, alguma dessas imagens provavelmente vocês já viram na televisão, em filmes ou em algum outro lugar, como revistas. Os egípcios, de início, utilizavam também imagens e desenhos que eram símbolos com significados, para escreverem e lerem. Essas imagens se chamam de hieróglifos. Após algum tempo, foi necessário simplificar essa escrita. Então, eles começaram a utilizar uma outra forma de escrever. Eles começaram a usar essa escrita, que se chama demótica. Ela era usada para escrever assuntos do dia a dia e eram bem mais simples do que o hieróglifo. Agora, vamos para a última escrita que eu vou mostrar para vocês. Esse é o alfabeto romano, é a escrita romana. Essa é a escrita que a Roma antiga utilizava. Foi com essa escrita, inclusive, que alguns textos bíblicos do Novo Testamento foi escrito. E o nosso alfabeto, as nossas letras que utilizamos, parte dele teve origem do alfabeto romano, junto com o alfabeto grego. Saber ler e escrever, essa compreensão da escrita, por século foi algo
que apenas as elites tinham acesso. Algumas pessoas mais ricas, com grande poder em meio à sociedade, sabiam ler e escrever. Pessoas comuns da sociedade, pessoas mais simples, mais pobres, não tinham a oportunidade e nem podiam escrever e ler. Esse conhecimento era permitido apenas para quem tinha poder na sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve resumo da história da escrita. E lembrando que outros povos também teve sua forma de passar informações através da escrita, como a China. Porém, o registro mais antigo de povos que começaram a ler e a escrever são realmente do povo sumério. Nós vimos que, com a necessidade de registrar e compartilhar informações, todo esse processo teve o início com o uso de desenhos, de imagens. E hoje, em nossos dias, ainda usamos imagens e desenhos para nos comunicar e passar informações? Ainda fazemos o uso dessas imagens, de algumas imagens que querem passar alguma informação ou direcionar para realizar algo, para expressar algo? Se a sua resposta foi sim, saiba que você está correto. Nós temos as placas como exemplo. Só de olharmos para ela, já sabemos quais as informações que elas querem passar, sem a necessidade de lermos as legendas que algumas têm. Conseguimos facilmente identificar seus símbolos. Essa placa, por exemplo, é muito comum de ver nas cidades. E quando nós vemos ela aparece, ela está em algum lugar, esse símbolo dela, já sabemos que ali, naquele local, é proibido estacionar. Essa outra placa, muito comum em restaurantes, bares, em shoppings, ela já nos mostra que é direcionar aonde que é o banheiro feminino, onde é o banheiro masculino. Então, só de olharmos essa imagem, já sabemos identificar qual o banheiro da nossa necessidade, se é o feminino ou se é o masculino. Essa outra, muito comum em transportes públicos, que é o assento preferencial, também já sabemos para qual público, quais pessoas já é direcionado esse assento, que são pessoas com deficiência visual, são idosos, mulheres que estão gestantes, e só de olharmos já sabemos identificar para quem que aquele assento é direcionado. E temos o semáforo, que não tem imagem nenhuma, apenas cores. E também nós já sabemos identificar o que essas cores querem nos dizer só de olharmos para ele. Não precisa de legenda nenhuma, não precisa ler nada. Essa com a imagem da bicicleta, por ter esse risco, também já sabemos que ali nesse local é proibido o uso da bicicleta. E a mesma coisa acontece com a placa do cigarro, que já sabemos que ali quem é fumante, sabemos que naquele local é proibido daquela pessoa fumar. E com a tecnologia se tornou muito comum a troca de mensagem. E comum também essas trocas de mensagem com imagens, essas imagens que nós conhecemos como emoji. Essas imagens, esses símbolos, esses desenhos também não têm a necessidade de legenda. Já sabemos o que cada um quer nos falar, a mensagem que ela transmite, e são capazes também de transmitir as informações dos nossos sentimentos. Como esse emoji, que só de olharmos já sabemos que é uma pessoa triste chorando. Esse outro, que é uma pessoa dormindo, querendo dormir. Quando alguém manda isso pra você, você já sabe que aquela pessoa tá com sono ou já tá indo dormir. Esse que representa raiva, uma pessoa muito brava, muito nervosa. Esse outro emoji que é representando que a pessoa tá assustada. Temos esse de coraçãozinho nos olhos, que já sabemos que aquela pessoa tá apaixonada, tá encantada. Porém, sabemos que apenas saber identificar as imagens, o que a mensagem que aquela imagem transmite, não basta. Por esse motivo, é de total importância aprender a ler e a escrever.
para saber interpretar as palavras que querem dizer para nós e também podemos passar mensagens através de palavras. Da mesma maneira que você consegue identificar o que as imagens, o que os desenhos simbolizam, as letras também são símbolos. Cada letra é um símbolo. E quando juntamos várias letras na ordem, em uma sequência correta, vai ser formado as palavras. Nós temos um total de 26 símbolos, ou seja, 26 letras. São essas letras que vocês estão vendo na tela. Essa letra é a A, ela é um símbolo, é uma letra. Essa outra letra, que é um símbolo, é a letra B, a letra C, a letra D, letra E, letra F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então, para formar palavras, é necessário pegar alguns desses símbolos. Esses símbolos, essas letras que eu citei o nome de cada uma delas. É necessário pegar essas letras e colocar em uma sequência, em uma ordem, para formar as palavras. Em cada país tem maneiras diferentes de colocar essas letras em sequência, uma forma para formar as palavras. O nosso idioma, que é o português, juntamos as letras de uma maneira para escrever uma determinada palavra. E em outro idioma, para escrever essa mesma palavra, eles pegam as letras, essas mesmas 26 letras, e colocam numa sequência diferente para escrever a mesma palavra. Daqui para frente, vou mostrar algumas palavras na tela e peço para que vocês fiquem atentos na minha pronúncia, no som que vai sair da minha boca. E eu peço também para que vocês pronunciem, falem as palavras e prestem atenção na forma que vão falar elas. E também fiquem bem atentos nas palavras na tela. Então, vocês vão repetir as palavras com atenção e prestar atenção na tela, nessas palavras, nas letras. Aqui eu darei o exemplo da palavra cachorro. Para escrever a palavra cachorro, vou mostrar como se escreve a palavra cachorro no Brasil e como se escreve a mesma palavra nos Estados Unidos. Aqui embaixo da bandeira do Brasil está escrito cachorro. Reparem bem nessas letras, reparem bem em cada letra dessa palavra. E aqui embaixo da bandeira dos Estados Unidos também está escrito cachorro. Também repare, atente-se em cada letra dessa palavra. Vocês podem perceber que tem uma letra igual na palavra cachorro dos Estados Unidos, tem uma letra igual na palavra cachorro do Brasil. Aqui embaixo da bandeira do Brasil está escrito de forma diferente. Prestem atenção na palavra cachorro do Brasil e na forma das letras e como vou pronunciar a palavra. Cachorro. E na palavra que está escrito nos Estados Unidos, que é cachorro, porém no idioma deles, dog. Como o idioma deles é diferente, a forma de falar e escrever a palavra também são diferentes, pois o idioma deles é diferente do nosso. Porém, eles utilizam as mesmas 26 letras
que nós também usamos. Agora, com foco total no Brasil. Todas as palavras que apresentarei daqui para frente são brasileiras. Vamos aprender mais um pouco e conhecer mais palavras e letras. A primeira palavra que está escrito é algo que muita gente gosta. É muito difícil encontrar alguém que não goste. Essa palavra é chocolate. Juntando aquelas letras que chamamos, que são símbolos, juntando elas, é formada aqui a palavra chocolate. Vocês percebem que peguei algumas daquelas letras que falei, algumas daquelas 26 letras e coloquei em uma sequência e formou a palavra chocolate. Vamos contar quantas letras eu precisei para formar a palavra chocolate? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui temos 9 letras para a palavra chocolate. Então, juntando essas 9 letras em sequência, formamos a palavra chocolate. Se eu pegar essas letras e colocar em uma outra ordem, vai formar outra palavra diferente. Ou se eu pegar outras letras, formarei outras palavras. Aqui embaixo, grifado em vermelho, temos a palavra carro. Algumas letras dessa palavra é igual às letras da palavra de cima, da palavra chocolate. Outras letras são diferentes. Olhe bem as duas palavras e reparem em suas letras. Daqui para frente, vocês vão reparar nas letras. Não tem problema em não saber ler as palavras, mas daqui para frente quero que vocês se familiarizem com as letras e palavras. Observem cada letra e cada palavra. Para escrever a palavra grifada em vermelho, a palavra carro, usamos 5 letras. Algo importante para vocês lembrarem é que o tamanho do objeto não faz com que a quantidade de letras para formar as palavras sejam muitas ou poucas. O tamanho do objeto não faz a palavra ser pequena ou grande. Por exemplo, chocolate é pequeno. Conseguimos pegar com uma mão, certo? Mas a palavra para escrever ela é grande. Agora, carro. Um carro é grande. Conseguimos entrar dentro dele, mas usamos poucas letras para escrever o nome dele. Olha como ela é pequena. Preste atenção na tela. Precisamos de 9 letras para escrever chocolate. E para escrever carro, nós precisamos apenas de 5 letras. Então, um carro é grande, mas a palavra para escrever é pequena. E um chocolate é pequeno, mas quando vamos escrever, a palavra é grande, certo? Então, vamos relembrar algumas coisas que eu falei. Letras são símbolos. E quando colocamos algumas letras em uma sequência certa, formamos palavras. Se mudarmos a sequência ou as letras, a palavra muda. Vamos ter outra palavra. Outra coisa para lembrar: o tamanho da palavra do objeto que vamos escrever não faz a palavra ser grande ou pequena. Um objeto pequeno, como um chocolate, pode ter uma palavra grande. E um objeto grande, como o carro, pode ter uma palavra pequena. Tudo certo até agora? Então, vamos continuar. Agora eu vou apresentar para vocês as 5 primeiras letras que vocês vão aprender. Vamos lá? Essas são as 5 primeiras letras que vocês vão aprender. Essas 5 letras se chamam vogais. Então, das 26 letras que temos,
5 dessas se chamam vogais, que são essas que estão na tela. As vogais são a letra A, E, I, O e U. Repitam comigo e prestem atenção na tela. Atenção no som que a letra faz quando falamos ela também. Porque o nome da letra é o som que ela faz. É o som dela quando falamos. Então, vamos lá. A, E, I, O, U. Mais uma vez. A, E, I, O, U. Então, essas são as 5 letras chamadas vogais. Essas letras estarão nas palavras. Não todas ao mesmo tempo. Às vezes vai aparecer só a letra A, às vezes só a letra O, por exemplo. Vai ter palavras que vai aparecer 2 dessas vogais, por exemplo, a letra I e a letra A na mesma palavra. Então, eu vou mostrar para vocês palavras que iniciam com essas letras. A letra A. Aqui do lado esquerdo temos a letra bem grande, a letra A. E aqui temos imagens e o nome dessas imagens perto delas, certo? Todas esses objetos, essas imagens que estão aparecendo, todas elas começam com a letra A, o nome delas. As palavras vão ficar grifadas em vermelho. Repitam todas as palavras, falando bem devagar. Aqui nós temos a palavra abelha. Percebam o som que inicia com a letra A. Abelha. Tá vendo? A primeira palavra, a primeira letrinha, a primeira letra que começa a palavra abelha é a letra A. Vamos lá de novo. Abelha. Vamos para a próxima palavra? É o anel. Perceberam o som da letra A no início da palavra? Anel. E por último, temos a cor azul. Vamos lá. Azul. Azul. Então, todas essas palavras começam com a letra, essa letra bem grande aqui no começo, começa com a letra A. Abelha, anel, azul. Então, certo? Então, essa é a letra A. Agora, nós vamos ir para a próxima letra, que é a letra E. Reparem ela bem grande na tela. E reparem nas palavras grifadas. Então, a letra E, a primeira palavra que nós temos é a esponja. Repitam bem devagar para perceberem a letra E no início. Esponja. Mais uma vez. Esponja. Letra E. Agora, para a próxima palavra, grifado em vermelho, letra E no início, é o elefante. Se vocês repararem, o elefante também tem a letra E no final. Vamos lá, falar bem devagar? Elefante. Tá vendo? Termina com E no final. Elefante. Não esqueçam de repetir bem devagar, pausadamente, para reparar a letra E. E a próxima palavra, letra E no começo, é a escada. Letra E no começo, então vamos lá. Escada. Certo?
Então, todas essas palavras que estão na tela, a esponja, o elefante, a escada, todas elas começam com a letra E, que é essa letra que está grande na tela, ok? Vamos então para a próxima letra, a letra I. Reparem quando vocês falam a letra no som que sai da sua voz, que a letra, essas 5 letras é o som que sai da sua voz, certo? Letra I, bem grande na tela. Reparem a palavra em vermelho, a letra I, o início começa então com I. Então vamos lá. Índio, índio, certo? Letra I no começo, índio. Tá vendo? Repararam a letra I no início? Vamos para a próxima. Letra I no começo, reparem o som da voz. Não esqueçam, letra I. Igreja. Mais uma vez, letra I no começo. Igreja. Tá ouvindo o som do I saindo no começo da palavra igreja? I. Então, essas duas palavras que estão na tela começam com a letra I. O índio e a igreja. Letra I no começo. Vamos para a próxima palavra. Não esqueçam de pronunciar, não esqueçam de prestar atenção na palavra na tela, certo? Então, essa letra é a letra O. Repitam, letra O. Então, a primeira palavra que começa com a letra O é o ovo. O ovo também começa com O e termina com O. Olha só o desenho da letra aqui na tela. E o som. Vamos de novo? Ovo. Tá vendo que termina com O? Ovo. Reparem a pronúncia. Ovo. Entendeu? Próxima palavra, grifada em vermelho, que também começa com a letra O e termina com a letra O. Olha só que interessante. Então, é o olho. Reparem, prestem atenção na pronúncia. Letra O, o olho começa com O, então vamos lá. Letra O no começo, olho. Ao final também com O. O início com O e o final com O. Olho. Certo? E agora a outra palavra que também começa com O é o óculos. Reparem na pronúncia. Óculos. Certo? Então, todas essas palavras que estão na tela, o ovo, o olho, o óculos, todas elas começam com a letra O, que é essa letra grande na tela do lado esquerdo, certo? Não esqueçam de treinar também em casa, pode continuar treinando e reparem na pronúncia. Vamos para a última letra agora. É a letra U. Pronúncia U. Não esqueçam o nome da palavra, da letra. O nome da letra é o som que sai da nossa boca. Então, essa é a letra U. Certo? O que começa com U? Vamos lá. A unha. Então, unha começa com U. Vamos lá. Unha. Unha. Perceberam a letra U no início da palavra? Vamos para a próxima, que é a uva. Certo? Reparem no som da letra U no começo. Uva. E
por último, o urso. Letra U no começo, urso. Então, todas essas palavras que estão na tela começam com a letra U. A unha, a uva e o urso. Certo? Vamos ver de novo as letras na tela. A letra A letra E, a letra I, a letra O e a letra U. Certo? Então, o nome dessas letras é o som que ela faz quando falamos ela. Tá vendo? A gente vai falar essa é a palavra A. A. Repita, não esqueça de repetir. Próxima letra, E. Com E a gente escreve escola, escova. Com a letra A a gente escreve o anel, certo? Então, a letra I de igreja. A letra O de ovo. E a letra U de unha. Mais uma vez. A, E, I, O, U. Certo? Então, agora nós vamos fazer um exercício. Vocês vão ver algumas palavras na tela com as suas imagens, certo? Então, cada imagem na frente tem o nome dela escrito, certo? Algumas imagens são algumas palavras que vocês já viram nas imagens anteriores, outras são imagens novas. E agora nós vamos identificar a letra a letra E, a letra I, a letra O e a letra U, não só no início das palavras, mas no meio delas também. Então, aqui na tela, as letras A, E, I, O, U estão em vermelho. E vocês só vão pronunciar essas letras, que foi essas letras que vocês aprenderam agora. Então, vocês só vão pronunciar elas. Então, temos aqui na primeira imagem uma igreja. Então, a palavra que está na frente é igreja. Então, nós só vamos pronunciar a palavra em vermelho. I, E, A. Perceberam? Só as letras em vermelho. I, E, A. Vendo? Só tô lendo as letras em vermelho, que foram as letras que vocês acabaram de aprender. Então, façam isso nas palavras de baixo. Pronuncie umas 2, 3 vezes cada uma. Cada letra pronuncia direitinho. Prestem atenção na sonoridade que vai sair quando vocês pronunciarem essas letras. E já eu já leio essas letras também, para ver como que vai ficar, certo? Podem fazer a atividade. Então, vamos lá. Vou falar agora as letras de baixo. Então, as próximas letras é o I e o U. Então, vai ficar assim. O, I, U. Olha só a sonoridade. O, I, U. Ônibus. O, I, U. Perceberam? A sonoridade dá para vocês perceberem mais ou menos a palavra que está ali só de falar essas letras em vermelho. O, I, U, ônibus. O, I, U, ônibus. Certo? Palavra de baixo, as letras de baixo. A, I, O, A. A, I, O, A. Mandioca. A, I, O, A. Perceberam a sonoridade? Certo? Então, vocês vão fazer isso com as próximas palavras que vai aparecer na tela também. Logo após, eu também vou repetir as letras em vermelho, certo?
Pode fazer a atividade. Não esqueçam de repetir as palavras, as letras das palavras. As letras em vermelho umas 3 vezes, 2, 3 vezes. E prestem atenção no som. Repitam cada letra devagar e prestem atenção no som. Conseguiram perceber o som? Então vamos lá, eu vou falar as letras. Tem a imagem elefante, então a palavra da frente é elefante. Vamos lá. E, A, E. A, E. A, E. Elefante. Perceberam? A, E. Elefante. Perceberam a sonoridade? Só de vocês lerem essas letras já dá para saber mais ou menos qual é a palavra. Desenho de baixo, vassoura, então a palavra é vassoura. Vamos ler? A, O, U, A. A, O, U, A. Vassoura. A, O, U, A. Perceberam a sonoridade? A, O, U, A. Vassoura. E a de baixo é um tijolo. Então, vamos lá. I, O. Tijolo. I, O. I, O. Tijolo. Certo? Então, agora, vou dificultar um pouco mais. Leiam as letras em vermelho e prestem atenção no som. Façam a mesma coisa que fizeram com as palavras, com as letras das palavras anteriores. Mas dessa vez não vai ter imagem para vocês saberem qual é a palavra. Leiam devagar as letras em vermelho. Falem umas 3 vezes. Tentem descobrir as palavras, certo? Tenha calma, fala com calma, paciência. Tenta descobrir. Não tem problema se errar, não fique com medo de errar, não fique com medo que se tentar ler a palavra vai ser a palavra errada, não tem problema, tentem. Então, leiam as letras em vermelho devagar, umas 3 vezes por palavra. Tentem descobrir qual é a palavra. Daqui a pouco eu vou falar também essas letras em vermelho e falo para vocês também qual palavra é qual. Certo? Então, vai lá, pode ler. Então, agora eu vou falar para vocês vou ler para vocês as letras e vou falar para vocês qual palavra é qual, certo? Então, vamos lá, vamos para as primeiras letras dessa palavra aqui. Vamos lá? E, I, A, O. Vamos lá de novo. E, I, A, O. Que palavra será essa, hein? Vamos lá mais uma vez. E, I, A, O. Feijão. Olha só, feijão. Lá em cima da letra A tem um acento, mas para que dá um som meio diferenciado na letra A. Mas por enquanto vocês não têm que se preocupar com isso. Isso daí vocês vão aprender mais para frente, certo? Então, essa palavra que tá grifada em azul é o feijão, certo? Então, vamos para a próxima palavra. Vocês podem ver também que essa letra A, aí no começo também tem um acento.
Não se preocupem, não tem problema de ficar pensando, ai, mas como é que lê a letra com esse acento? Não se preocupa com isso agora. Mais pra frente vocês vão aprender sobre isso. Agora o nosso foco são as vogais. A letra A, a letra E, I, O e U, certo? Então vamos ler as letras dessa palavra aqui. A, U, A. A, U, A. A, Gu, A. Água. A palavra é água. Perceberam a sonoridade? A, U, A. Água. Certo? Vamos para a próxima letra. Essa palavra já é um pouquinho maior. Vamos lá. A, O, A. Que palavra será essa, hein? A, O, A. Não esqueçam de repetir, falar bem devagar. A, O, A. Pamonha. É a pamonha. A, O, A. Pamonha. Perceberam? Vamos falar de novo, presta atenção. Repitam e presta atenção no som que sai da boca de vocês também. A, O, A. Pamonha. Certo? Vamos para a próxima palavra. As letras em vermelho é a letra E, a letra I e a letra O. E, I, O. E, I, O. Que palavra será que é essa? E, I, O. E, I, O. E, I, O. Menino. É a palavra menino. Perceberam o som? E, I, O. Menino. E, I, O. Entenderam? Perceberam? Prestem atenção, não esqueçam de prestar atenção no som que sai da voz de vocês. E é assim que vocês vão descobrindo, lendo as vogais, vocês vão descobrindo aos poucos que palavra que é. De forma natural, vocês vão aprender a ler as palavras, certo? Então vamos para a próxima palavra. Aí nós temos a letra E, a letra A e a letra O. E-ao. E-a-o. E-a-o. Que palavra é essa? E-a-o. Leão. Leão. E-a-o. Leão. Leão. Certo? Então, agora que vocês aprenderam um pouco das vogais, vamos para uma próxima etapa. Lembram que eu disse que nós temos um total de 26 letras, certo? Temos 26 letras no total. E dessas 26 letras, 5 delas são vogais, que é a letra a letra E, a letra I, a letra O e a letra U, que são essas que nós estávamos lendo nas palavras em vermelho. Então, das 26 letras que nós temos, 5 são vogais. E as outras 21? Elas também têm um nome. Que nome será que é dessas outras 21 letras que sobram? Essas outras 21 letras se chamam consoantes, certo? Então, aqui na tela, em vermelho, essas letras que estão em vermelho são as vogais.
E as letras em branco são as consoantes, que fazem parte das outras 21 letras que não são vogais, certo? Porque as vogais só são 5. Então, as outras 21 são as consoantes. Então, aqui na tela vocês podem ver que tem as consoantes nas palavras, que são essas letras em branco, certo? Eu vou mudar a tela, vocês vão ver melhor essas letras. Todas elas vocês vão ver na tela agora. Então, aqui na tela nós temos todas as 26 letras, certo? A que estão em volta em vermelho são as vogais, são as letras que nós aprendemos agora há pouco, que é a letra a letra E, I, O e U. Então, essas 5 são as vogais. As outras 21 letras que não estão com esse quadrado vermelho em volta são as consoantes, certo? Então, temos 21 consoantes e 5 vogais, entenderam? Agora, nós vamos dar uma olhada nelas nas palavras. Então, agora na tela, vocês prestem atenção no desenho delas, nos formatos delas, e vamos ver elas no meio das palavras. A gente primeiro prestou atenção nas vogais. Agora nós vamos prestar atenção também nas consoantes. Vamos lá? Então, aqui nós temos uma palavra, vocês não sabem que palavra é. Vocês podem ver qual que é a vogal que vocês já conhecem, pode tentar ler, tentar descobrir qual é a palavra, certo? Que palavra será essa? Hein? Então, vamos contar quantas letras tem no total? Então, vamos lá contar quantas letras tem no total. 1, 2, 3, 4 letras no total. Então, essa palavra tem 4 letras, certo? Essa palavra é a palavra bala, certo? Agora, nós vamos contar quantas vogais tem aqui. Vocês já sabem quais são as vogais, porque vocês acabaram de ver, né? As vogais das palavras, as 5 vogais que temos. Então, vamos contar quantas vogais temos. 1, 2 vogais, que é a letra A. Então, temos 2 vogais. A. A letra A. E agora, nós vamos contar quantas consoantes tem, certo? 1 consoante, 2 consoantes, que é a letra B e a letra L. Então, são 2 consoantes que temos aqui. Prestem bem atenção nas setas verdes. As setas verdes vão ser as das consoantes. Vamos ver a próxima palavra? Vamos ver mais uma. Nós temos aqui também uma palavra, as vogais, que vocês já conhecem, que eu vou ler para vocês, quais são as vogais, que é a letra a letra E e a letra A. A, E, A. Que palavra será essa? Que tem as vogais A, E, A. Vocês conseguem imaginar? Conseguem tentar adivinhar? Com som, só com som. A, E, A. Palavra será, hein? Primeiro vamos contar quantas letras tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também temos 6 letras. E vamos contar as vogais. 1, a letra A. 2, a letra E. E 3, a letra A novamente. Então, temos 3 vogais. Tenta ler, tentar imaginar que palavra é essa, só com o som das vogais. A, E, A. Vamos pensar um pouquinho, vamos? Então, vamos lá.
Vamos contar agora as consoantes. 1, 2, 3 consoantes, que é a letra J, a letra N e a letra L, certo? Então, a palavra que nós temos aqui é janela. A, janela. Repitam aí a palavra. Prestem atenção nas vogais saindo no meio das palavras. Janela. Tá vendo? A. Janela. Perceberam as vogais no meio das palavras? Da palavra? Repitam aí também. Prestem atenção no som que sai da boca de vocês. A. Janela. Então, vocês perceberam que uma consoante junto com uma vogal formam um som. O J, que é essa primeira letra que tem a setinha verde aqui, com o A, com a vogal A, forma já. Tá vendo o som do A e o som do J no começo? Já. A, já. Olha que interessante. A palavra é janela. E a primeira letra J com a A forma o já do janela. Vocês vão ver melhor agora na próxima tela. Aqui em vermelho, do lado esquerdo, aqui em cima, nós temos a consoante B. Então, aqui em vermelho, lá no canto, lá em cima, no lado esquerdo, é a letra B, a consoante B. E aqui na frente da consoante B, você pode ver as vogais. A, E, I, O, U. Essas letras que vocês já viram, né? E aqui embaixo, vocês podem ver algumas letras junto, que é a letra B junto com as vogais. Então, quando nós juntamos uma consoante, no caso, a consoante que temos aqui é a letra B, com uma vogal, nós formamos um som. Quando a gente casa uma consoante com uma vogal, ela forma um som. Aqui na primeira, onde está grifado em azul, nós temos a letra B, um sinal de mais, ou seja, vai ajuntar com alguma coisa, e a letra A. Então, a letra B mais a letra A vai formar ba. Olha só. B, falem, não esquecem de repetir. Prestem atenção no som. B mais a letra A formam ba. Olha só que interessante. E essas duas letras juntas, uma consoante e uma vogal, a letra A e a letra B, também tem um nome. Esse nome é sílaba, certo? Então, uma consoante junto com uma vogal se chama sílaba. E qual sílaba nós temos aqui, onde está grifado em azul? A sílaba ba, porque juntamos a letra B com a letra A. Aí ficou ba, certo? Vamos ver a próxima? Temos aqui agora grifada em azul a letra B com a letra E, que formou a sílaba B. Olha só, a letra B com E forma B, entendeu? Porque temos a letra B e a letra E. O som do E é E. E o som do B é B. Então, elas duas ficaram B. Certo? Então, agora a gente vai para a próxima. Vamos ver a próxima que vai ficar grifada.
Então, é a letra B com a letra I. Então, a letra B com a letra I vai ficar bi. Então, nós já vimos a letra A com a letra B com a letra A, que ficou ba. A letra B com a letra E, que ficou B. E a letra B com a letra I, que ficou bi. A próxima, então, vai ser a letra B com a letra O, que vai ficar bó. Certo? Então, a letra B mais a letra O vai ficar bó. Ficou bo. Certo? E a letra B mais a letra U vai ficar bu. Certo? Tá vendo? Que é o som que sai da nossa boca. Certo? Então, ali você consegue identificar a vogal. Ó, B com A, ba, de A. B com E, B, de E. B com I, ficou bi, o I. B com O, bo, de O. E B com U, bu, com U. Perceberam? Vamos ver mais um casamento dessa consoante com a vogal? Aqui nós temos em vermelho a letra L, a consoante L, lá em cima no canto esquerdo. Na frente as vogais, A, E, I, O e U. Então, vamos ver como que vai ficar esse casamento da consoante L com a vogal A. Vamos lá? L mais A fica lá, de A. Porque tem o A, né? Então, ficou L mais A, lá. L mais E fica lê. Tá vendo que vai seguindo? A, E, a gente falou lá, agora estamos vendo o lê, certo? L com E, lê. L com I, li. L com O, lo. Ouvindo a letra O? No li, vocês ouviram o li. E agora no L com O ficou low. E L com U ficou lu. Tá vendo? Então ficou lá, lé, li, ló, lu. A, E, I, O, U. Junto com o L ficou então lá, lé, li, ló, lu. Certo? Deu para entender bem? Então, vamos continuar. Vamos para a próxima tela agora. Como nós já juntamos a consoante com a vogal para formar as sílabas, então uma consoante e uma vogal junta formam uma sílaba. As duas casadas formam uma sílaba. Nós vamos ver o que duas sílabas juntas fazem. Vamos ver? Aqui na tela, na primeira linha, nós temos o B com o O. Então, ficou a sílaba bo. B com O, bo. E embaixo nós temos o L com O, que ficou lo. Certo? Então, vamos ver que palavra formou? O que formou o B com O e o L com O? A palavra bolo. Olha só que legal. Quem gosta de um bolo aí? Eu adoro um bolo. É muito gostoso. E vocês lembram quando eu falei no começo da nossa aula que quando a gente troca uma letra de lugar, muda a sequência dessa letra, muda a palavra? Então, vamos ver o que acontece quando a gente tira a letra L e coloca no lugar da letra B. E pega a letra B e coloca no lugar da letra L? Vamos ver. L com O, lo. B com O, bo. Então, ficou lobo. Vocês estão vendo? Eu só troquei duas letras de lugar. Troquei uma letra com a outra de lugar. Formou uma outra palavra. De bolo virou lobo. Olha que interessante.
Então, vamos lá para a próxima palavra, esse conjunto aqui. O B com o A vai ficar ba. O L com A vai ficar lá. B com A, ba. L com A, lá. Vai formar a palavra bala. Olha que legal, formou a palavra bala. E prestem atenção na palavra bolo e na palavra bala. Vocês conseguem perceber uma coisa diferente e igual ao mesmo tempo? Olha só, aqui onde está apontando a seta, se a gente tirar a letra O e colocar no lugar a letra A, fica a palavra bala. Entendeu? Viu como só de mudar letras de lugar já forma uma palavra completamente diferente da outra? Olha que interessante. Mas eu quero que vocês compreendam que eu tô mostrando essa parte da aula só para vocês aprenderem o que não é vogal é consoante e que uma consoante junto com uma vogal formam as sílabas, certo? E as sílabas junto formam as palavras. Mas não tenham pressa, treinem bastante, ler as vogais no meio das palavras, que assim vocês vão ficar craques nessa parte. E quando vocês forem começar a ler, vai facilitar muito. E só de vocês lerem as vogais, já é possível você identificar algumas palavras. Então, foquem nisso, treinem bastante, procurem as vogais no meio das palavras, que daqui a pouco vocês estão lendo naturalmente, certo? Então, vamos lá para a próxima parte. Aqui nós temos uma palavra, certo? Provavelmente vocês não sabem que palavra é essa, mas vocês podem ler as vogais no meio dessa palavra. Vamos ler? Para tentar imaginar, tentar descobrir que palavra é essa. Então, vamos lá. E, I, O. Que palavra será essa? E, I, O. Não sei. Vamos ver, contar primeiro quantas letras tem aqui nessa palavra? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras nós temos nessa palavra. Temos uma palavra com 6 letras. E agora nós vamos contar quantas vogais temos aqui nessa palavra. 1, que é a letra E. 2, que é a letra I. E 3, que é a letra O. Então, nós temos 3 vogais. Então, as vogais é a E, I, O. Já consegue imaginar que palavra é essa? Vamos contar agora as consoantes. 1, 2, 3 consoantes. Então, nós temos 6 letras. Dessas 6 letras, 3 são consoantes e as outras 3 são vogais. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando nós juntamos uma consoante com uma vogal, elas formam um parzinho, certo? E esse parzinho tem um som. Então, vamos contar quantas sílabas tem, porque cada parzinho se chama sílabas. Então, vamos contar quantos parzinhos tem aqui. 1, que é o M com E, formando me. 2 sílabas, que é o N com I, ni. 3 sílabas, que é o N com o, no. Então, já conseguiram perceber que palavra que é? E, I, O. Junto com as consoantes fica me, ni, no. Olha só, estão juntando as consoantes com as vogais, formam menino. Então, aqui formou a palavra menino. Vamos ver mais uma palavra, só para vocês compreenderem bem o que são consoantes, o que são vogais e o que são sílabas. Vamos para a nossa última palavra, certo?
Nós temos aqui uma palavra bem curta, com duas vogais, a. Que palavra será essa, hein? Com duas vogais, a. Mas antes vamos contar as letras. 1, 2, 3, 4 letras no total. E vamos contar as vogais. 1, que é a letra A, e 2, que também é a letra A. E agora vamos contar as consoantes. 1, que é a letra C, 2, que é a letra S. Então, temos 2 consoantes. Vogais, 2 vogais, A e A, e consoante, que é o C e o S. E agora, quantas sílabas nós temos? Quantos casalzinhos vogal com consoante nós temos aí? Vamos contar? Uma sílaba, que é o C com A, K. 2 sílabas, que é o S com A, ZA. Então, formou a palavra casa. A, que é as duas vogais, a, 2 vogais. As vogais junto com as consoantes, a vogal casou com a consoante e ficou casa. Sozinha, só as vogais, a. Com as consoantes, casa. Olha só que interessante, aqui nós formamos uma palavra casa. Mas como eu falei, foquem primeiro nas vogais, que naturalmente vocês vão começar a ler. Não deixem de treinar em casa, certo? Que daqui a pouco, naturalmente, vocês vão ler. E assim nós finalizamos a nossa aula, certo? Treinem bastante em casa, leiam bastante as vogais nas palavras, não importa que vocês não saibam qual palavra é, mas procurem as vogais nas palavras. Peguem um caderno, peguem uma revista ou um jornal, olhem as palavras, copiem as palavras e achem as vogais no meio das palavras. Achem as vogais. Se vocês puderem cortar as palavras das revistas e colar numa folha e vocês só anotam as vogais lá, melhor ainda. Se não, vocês copiam, achem as vogais, leiam em voz alta, tentem descobrir que palavra é. Não deixem de treinar em casa. Na rua, vocês verem alguma coisa escrito bem grande assim na parede ou em algum outro lugar, tentem achar as vogais ali naquele lugar, tenta descobrir que palavra é aquela, só lendo as vogais. Não esquece de prestar atenção no som que sai da voz de vocês, mas não deixem de treinar, certo? Então, hoje vocês aprenderam o que são as vogais, o que são as consoantes e o que são sílabas. E nós nos vemos na próxima aula. Até mais!